Doutora, disseram que eu tenho um câncer. E o nome do meu câncer é mieloma. Eu tô até fazendo quimioterapia. Mas aonde fica essa massa? E são células que se multiplicam muito rápido. Quanto mais rápido essas células se multiplicam, como na leucemia, nos linfomas, maior a chance de ter essa lise tumoral. O que é essa lise tumoral? O paciente chegou, teve esse diagnóstico, começamos a quimioterapia, e a quimioterapia, como essas células elas se multiplicam muito rápido, a quimioterapia consegue agir muito rápido ali para matar essa célula, liberando essas toxinas. A gente faz de tudo, mas em muitos casos a gente tem que chamar nefro porque o rim não aguenta. O sucesso da medicina hoje ou a partir dos próximos anos é a gente tentar ir pela prevenção. Sim. Sabe? Pela prevenção ou pelo diagnóstico mais precoce possível. É o que eu falo, câncer não tem como a gente prevenir. A gente tenta ter uma vida saudável, hábitos saudáveis, alimentações saudáveis, só que, enfim, por vários motivos ele pode aparecer. Então, o diagnóstico precoce já ajuda muito. Oiê! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Hemodiálogos, o seu videocast favorito de saúde renal. Aqui a gente chama quem entende do assunto para descomplicar a nefrologia e algumas áreas correlatas. Bom, eu sou Jéssica Marcelo, sou médica nefrologista e vou te acompanhar nessa jornada de conhecimento. Todas as quintas-feiras você pode encontrar um episódio novo do nosso podcast querido nas plataformas de streaming, tanto Spotify quanto YouTube. E, para sugerir temas novos, você tem a liberdade de nos encontrar no @hemodiálogos. Vem, fica à vontade. E no episódio de hoje, nós vamos falar das doenças do sangue. E você já deve ter reparado, né, que o nosso podcast se chama Hemodiálogos. Não é à toa. A gente fala sobre um tratamento que limpa o sangue. Esse radical hemo está relacionado diretamente com o sangue. E o sangue e os rins estão de todo tempo conectados. Hoje, você vai ter a oportunidade de aprender mais sobre essa conexão. Sangue e rim. Então você pode parar de procurar. Você já encontrou o que você procurava. Hoje eu tenho o grandíssimo prazer de receber ela, que é minha amiga e uma profissional incrível, Daniele Cosme. Oi, Dani. Olá, Jéssica. É um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite. E vamos lá, vamos conversar sobre hemato, sobre nefrologia, que são especialidades muito próximas, especialidades primas ali, porque o hemato está sempre indo atrás do nefro no nosso dia a dia, as doenças correlatas ali, vocês ajudando a gente muito a tratar os nossos pacientes. É uma dupla dinâmica, né? Sim. Que está nos corredores dos hospitais. Bom, Dani, vamos começar do princípio. Eu quero saber quem é Daniele Cosme e por que é tão importante ter sua opinião sobre esses temas tão relevantes no dia a dia do paciente renal crônico. Vamos lá. Daniele Cosme, eu sou médica hematologista, formada pelo FRJ, fiz especialização em transplante de medula no Hospital Amaral Carvalho, em Jaú, e hoje eu atuo no Hospital Heliópolis, pelo Einstein, como médica hematologista, oncohematologista, na verdade, que é o mais nosso segmento lá com os pacientes internados. E também tenho meus pacientes de consultório, trabalho no serviço público aqui em São Paulo, também no SUS, pela prefeitura. E é isso, eu sou apaixonada pela hematologia desde a minha formação do 3º ano de faculdade. Eu descobri, fazendo ali as aulas de histologia, olhando no microscópio, eu falei, meu Deus, essas células, esse que coisa negócio linda, é lindo. essa coisa é linda. E eu quero saber do sangue, e o sangue é a coisa mais linda, a gente pegar uma lâmina, olhar no microscópio ali. E eu tive um professor muito legal, o professor Carmelo,
E ele, assim, ele era outro apaixonado pela hemato e ele ficava falando as célulazinhas, não sei o que lá, são muito lindas e a gente consegue só de olhar para o microscópio com uma gota de sangue fazer o diagnóstico do paciente. E é a mais pura verdade. Eu falei assim, pronto, me apaixonei. E aí ainda tive lá quando próximo da formação na residência de clínica, um pouquinho de dúvida se eu fazia oncologia ou hematologia, mas no rodízio lá da oncologia eu falei assim, não, é hemato. É hemato mesmo. Hemato tem emoção, a gente está bem próximo do paciente ali, com a questão do diagnóstico, com um carinho, assim, a gente faz tem uma conexão maior com o paciente, então... Porque não é só laboratório, né? Exato. Mas também tem laboratório, é uma especialidade muito bonita, em verdade. Eu, como nefrologista e tendo a oportunidade de trabalhar em serviços onde a hemato estava muito próxima de nós, eu tive muita experiência boa, sabe? E trago isso comigo para a vida. Assim, tem muitos lugares em que as nossas especialidades se conectam, mas eu acho que tem um lugar muito especial para uma doença específica, tá? Que, vamos dizer, é o meu céu e um lugar diferente do céu também na minha prática diária, tanto nos pacientes de tratamento conservador, quanto nos pacientes de salão de hemodiálise. E o nome dessa doença é o tal mieloma múltiplo. Fala pra mim o que é isso? Vamos lá. Mieloma também é uma doença muito prevalente aqui no Brasil, dentro da hematologia. Depois dos linfomas Hodgkin e não Hodgkin, o mieloma vem aí em segundo lugar dos tumores que a hemato trata. E o que é o mieloma? Como eu tento explicar isso para meus pacientes? Então, tudo começa com uma célula maravilhosa, tá? Chamada plasmócito. Linda! Ela é linda, ela é maravilhosa, ela está lá, ela faz as nossas imunoglobulinas, que são as nossas vacinas naturais. Então, por exemplo, se você foi vacinar seu filho contra... sarampo, por exemplo, contra qualquer vacina, é esse plasmócito que vai lá fazer toda a reação para fazer essa vacina funcionar. Então, o plasmócito é uma célula maravilhosa que protege a gente de infecção. Só que, como qualquer célula do corpo, ela pode virar um tumor, tá? E é aí que aí que entra o mieloma. Quando o plasmócito ele se torna um tumor, ele começa, em vez de produzir essas proteínas boas que protegem a gente, ele começa a produzir proteínas ruins, tá? Umas proteínas que a gente chama de proteína monoclonal. E essa proteína monoclonal, ela não ajuda na nossa imunidade. E ainda prejudica. Principalmente quando a gente vai lá para a parte da nefrologia. Então, voltando, o que o mieloma faz quando ele produz essa proteína ruim? Ele pode dar lesão óssea, porque essa proteína ruim estimula uma célula dos nossos ossos a fazer reabsorção óssea e com isso fazer as lesões líticas que a gente vê no mieloma. Sim. Tá? Ela tem... Só dela aumentar, de virar um tumor, ela dá anemia. Esses pacientes com mieloma é uma característica ter anemia, porque a medula óssea se enche desse plasmócito e ocupa a área funcional. Então, perde o espaço para fazer o sangue saudável e o paciente, uma das repercussões é a anemia. Outra coisa que ele faz quando ele produz essa proteína ruim, essa proteína vai para os rins, que todo o nosso sangue é filtrado ali nos rins. E aí, uma parte dessa proteína começa a entupir os canais ali do rim por onde deveria estar inflamando, por onde... Deveria estar passando o xixi. Exato. O filtrado. O filtrado. E aí esse paciente começa a ter
injúria renal, começa a ter lesão renal, aumentar a creatinina e chegando até o ponto de precisar de uma hemodiálise. Uhum. Então, por isso que a gente está sempre tão pertinho aqui da Nefro para ajudar a gente no manejo desse paciente. Mas é isso, o mieloma, então, é um tumor. É um tumor que invade a medula óssea, tá? A medula óssea, o que é a medula óssea, né? É o miolo do osso. É o miolo do osso. Às vezes eu tento explicar assim para elucidar para alguns pacientes, falo assim, aquele mocotó de boi. Já viu o mocotó de boi? O tutano que tem ali dentro do osso? Muito bom para explicar. Isso, aquilo dali é a medula óssea. Só que do tutano ali, do mocotó fica mais amarelado, porque tem mais gordura. Sim. É lipossubstituído, como a gente fala, mas ele fica mais amarelado. Mas é aquilo, todo o nosso sangue é produzido dentro dos ossos. A gente tem esse costume de achar que osso é uma coisa estática, né? Sim. E a gente já teve alguns episódios aqui deixando bem claro que o osso é uma coisa móvel, que está relacionada com a doença renal em muitos lugares. E é muito frequente isso, tá? Tanto no diagnóstico prévio, né, como uma doença secundária, como é o caso do mieloma, quanto com uma repercussão secundária à doença renal. Então, ele pode estar no antes, no durante e no depois, tá? O osso não é um órgão estático, ele está funcionando e ele tem um monte de funções que estão acontecendo durante todo o processo de saúde e doença, né? Olha, uma pergunta que é muito frequente do meu dia a dia no salão de diálise é quando um paciente chega e fala assim: doutora, disseram que eu tenho um câncer e o nome do meu câncer é mieloma. Eu tô até fazendo quimioterapia, mas aonde fica essa massa? É uma pergunta interessante e inteligente do paciente, porque a gente está sempre acostumado a pensar em tumor, em câncer como algum nódulo. Sim. Né? E o mieloma não. O mieloma, ele é um tumor líquido. Os tumores, dentro da hematologia, uma parte deles, as leucemias, o mieloma, eles são líquidos, porque eles estão dentro da medula e eles podem ou não passar para dentro do sangue. Mas o mieloma, apesar dele estar dentro da medula, tem as variantes dele, que é a forma do plasmocitoma, Sim. que não é obrigatório quem tem mieloma ter esse plasmocitoma, que o plasmocitoma era o quê? Essas células, esses plasmócitos aglomerados lá grude. Que forma um grude, e aí você pode fazer uma tomografia, um raio-x do osso e você vê ali que tem um tumor ali mas esse tumor ele pode vir solitário, que é o plasmocitoma, só ele, sem nenhuma doença na medula, ou pode ser só o acometimento medular mesmo, e sem o tumor. Então é isso, mieloma é um câncer líquido, não tem nenhum exame para a gente achar o câncer ou mieloma, ele está em todos os ossos do paciente que tem ele. E o mieloma, a característica dele, quando ele dá a doença que o paciente, chega no diagnóstico, a gente faz esse diagnóstico quando o paciente tem algo chamado CREB, tá? Que significa CREB? São as 4 letrinhas ali, hipercalcemia. Opa! O cálcio o desses rim, o cálcio. Exatamente. O cálcio desses pacientes podem estar muito aumentados. A anemia, que a gente já falou. As lesões ósseas, que pode vir tanto na forma desse plasmocitoma, desse tumor, como só uma lesão lítica, que ali o plasmócito estimulando o osso a reabsorver ali. Então, faz uma tomografia, tem umas lesõezinhas pretinhas assim na tomografia que a gente vê, então é essa reabsorção. E a insuficiência, a falha renal ali, que é causado por essa proteína ruim que ele carrega. Então, é assim que a gente acha o mieloma. A gente não acha um tumor, como no caso da mama, por exemplo. Fiz uma mamografia, achei um tumor. Não, o mieloma, o que você só descobre ele quando você começa a ter as consequências da presença desse tumor. Sim. Então, essas alterações clínicas que levam a gente
ao diagnóstico. Sim, e é um tumor, entre aspas, desafiador, né? Desafiador desde o nome, desde a definição até o diagnóstico. E aí, diagnóstico. A gente tem a suspeita a partir do CREB. E como é que a gente faz o diagnóstico desse tumor danadinho aí que se esconde? O mieloma, ele é um tumor que ele não tem cura, mas ele é altamente tratável quando a gente descobre. Tá? E o principal exame que a gente usa para chegar nesse diagnóstico é a eletroforese de proteína, tá? A eletroforese de proteína é o principal exame que, enfim, os nossos pacientes, ou ele vem encaminhado de um clínico ou de um nefro. Exatamente, ou de um nefrologista que estranhou lá o perfil uma proteinúria, Exato. Né? Que o xixi começou a sair uma espuma esquisita. Peraí, vamos fazer isso aqui direitinho. Exatamente. Então, esse é o principal exame, que é um exame super simples. Qualquer unidade de saúde básica é capaz de fazer esse exame e ele é o principal. Tem outros mais específicos, imunofixação de proteínas séricas, imunofixação de proteínas urinárias. Hoje a gente tem usado muito cadeias leves livres, que é o Freelite, que esses exames, a presença dessa proteína em um desses exames é o que abre o alerta para a gente, opa, tem uma proteína aqui, vamos avaliar direitinho. E se ele tiver esses sintomas de anemia, lesão lítica, uma das coisas que fazem o paciente descobrir, chegar ao diagnóstico, é aquele paciente com dor lombar, tá? O paciente está lá mais de um ano com dor lombar, vou no médico, vou no ortopedista, aí tomo um remedinho, outro aqui, nada melhora. Não tome anti-inflamatório em dor lombar de longa duração, porque pode ser outro fator para piora renal, hein? Exatamente. Ibuprofeno, diclofenaco, cetoprofeno. Por favor. Olha, ela tá arrasando, gente. Eu vou... Não façam isso. Então, o principal sintoma do paciente comecei, estou há 6 meses, há 1 ano, 2 anos, com dor na coluna, que não melhora com nada. Já passei em diversos ortopedistas, até que essa dor piore muito, ele faz uma tomografia ou ressonância e vê... Acha a lesão lítica lá. Claro, não é para alarmar. É muito comum as pessoas terem dor lombar pela postura, enfim, por vários fatores do dia a dia. Eu acho que é a dor mais comum que o ser humano em qualquer lugar do mundo sente. Isso, mas quando essa dor crônica que precisa ser crônica ali, que não melhora com nada, então já tem que abrir os médicos ali, vamos fazer uma eletroforese de proteína, vamos dar uma olhadinha. Né? Exato. Uma coisa que a gente tem observado com certa frequência é que a nossa população, a população mundial, ela tem aumentado a sua média de idade. Isso está relacionado com os diagnósticos de doenças neoplásicas hematológicas e com o mieloma múltiplo? Sim. O mieloma múltiplo, ele... Há anos atrás, 10, 20, 30 anos, quando ele foi diagnosticado pela primeira vez, a literatura associava muito a uma doença de idoso. Tá relacionada a idoso, a pacientes maiores que 60, 70 anos. Quanto maior o passar da idade ali, quanto mais próximo de 70, 80, maior a possibilidade do paciente desenvolver o mieloma múltiplo. Só que hoje o que a gente está vendo na oncologia são pacientes cada vez mais jovens chegando com o diagnóstico de mieloma múltiplo. 30 e poucos anos, 20 e poucos anos. Tem o caso muito emblemático na Bahia, que o garoto tinha menos de 10 anos quando diagnosticou. Claro que isso é exceção total, claro. Mas é aquilo, a gente está vendo em pacientes cada vez mais jovens ali, com essa faixa etária de 40, 50 anos. Então, é uma doença de idoso, é como se fosse a história natural ali do plasmócito, ele vai ficando velhinho vai com o passar do tempo. Seleciona um clone. Exato. O clone fica meio doido e sai por aí produzindo umas proteínas meio maluca. Exatamente. Então, é característica do idoso, mas hoje, infelizmente, a gente está vendo
pacientes cada vez mais jovens. Assim, a gente também tem que olhar por todos esses critérios epigenéticos também que a gente tem se exposto, né? Então, assim, muitas coisas, muito pró-oncogenes aí que a gente tem se exposto. Então, derivados de petróleo, aí todas essas substâncias químicas que a gente tem utilizado, né? A nossa alimentação. Exatamente, os nossos ultraprocessados, né? Que cada vez mais a gente tem se exposto. Então, talvez isso tenha um papel aí por antecipar esse diagnóstico, né? Essa seleção muito de clone, né? Isso é uma coisa que a gente não tem como bater o martelo, mas é uma das coisas que a gente pensa como mecanismo fisiopatológico, né? Pra gente justificar essa mudança no perfil da doença. Exato. Uma das coisas que você salientou e que eu acho que a gente poderia entrar nessa seara, né? É que é o prognóstico da doença. Então, uma vez diagnosticado mieloma, como é? A gente trata a proteína, a gente trata o clone, a gente trata com remédio, a gente faz transplante. O que a gente faz? E como que evolui a partir daí? Uma vez o mieloma diagnosticado, primeira coisa é tratar. Mas esse tratar vai variar muito de paciente para paciente, porque a gente tem um problema no SUS, que é a maior parte ali do meu trabalho, da minha experiência, que os pacientes chegam muito tardiamente. Então, quando os pacientes chegam com um diagnóstico muito tardio, eles chegam mais doentes do que deveria estar. Sim. Com muita anemia, já com uma disfunção renal importante. É o tal do prognóstico, né? Exato. Aí ele tem esse prognóstico de chegada. Sim. Ele pode chegar bem, fiz um exame de rotina, meu médico resolveu pedir eletroforese de proteína e deu positiva, veio a proteína monoclonal, enfim, fiz a investigação. Quando a gente tem a suspeita quando a gente tem a proteína monoclonal, que eu não tinha comentado antes, a gente faz a biópsia de medula óssea, os exames da medula óssea, que aí lá na fábrica do sangue, dentro do osso, fazer o aspirado ou a biópsia ali, e lá a gente olha, avalia e acha os plasmócitozinhos lá que ficaram anormais, que viraram esse tumor. Mas qual é o tratamento do mieloma? O paciente chegou. Então, o tratamento é quimioterapia. É uma quimioterapia mais leve, tá? Não é uma quimioterapia de leucemia aguda, que o paciente vai chegar, vai fazer uma quimioterapia muito forte, vai raspar cabelo, cair o cabelo, não. Como o mieloma, ele é o que a gente chama de uma doença indolente, ele não tem cura, então ele não é um tumor tão agressivo quanto uma leucemia. Então, o tratamento dele é com uma quimioterapia um pouquinho mais fraca, digamos assim. Então, no geral, a gente faz uma terapia com 3 drogas, tá? Que seria o bortezomib, a talidomida, a ciclofosfamida e a dexametasona. O corticoide, nesse paciente, principalmente quando ele chega no hospital, às vezes eles chegam passando mal sem o diagnóstico, então a gente vai lá, dexametasona, 20, 40 miligramas, até a gente conseguir fazer o diagnóstico, porque o corticoide tem uma função bem importante ali no mieloma, mas seria isso. Tratamento inicial com essa quimioterapia de 3 drogas, incluindo corticoide. Então, o tratamento é ambulatorial, tá? O paciente só faz o tratamento internado se ele chega com anemia, precisando dialisar, se ele chega de uma forma mais grave, que aí a gente consegue compensar o paciente e depois mandar ele para o ambulatório. Porque o tratamento do mieloma é um tratamento ambulatorial, no geral, quando a gente consegue compensar o paciente. Então, é uma quimioterapia semanal, toda semana faz essas 3 doses desses remédios, do corticoide, do bortezomib, a talidomida, se estiver usando, porque a gente tem variações, a gente tem umas 50 drogas ali que a gente pode combinar de forma para fazer um tratamento com 3 ou com 4 drogas em lugares mais
com maiores condições, assim, ou no privado. No SUS a gente ainda está no 3 drogas, na maioria dos lugares, na verdade. E aí é aquilo, a gente faz 4 ciclos de quimioterapia, dessa quimioterapia, chamada VCD ou VTD, que são as 3 drogas. Depois desses 4 ciclos de quimioterapia, a gente avalia ali se o paciente atingiu uma ótima resposta, que a gente quer uma resposta parcial muito boa, para fazer a consolidação do tratamento com o transplante autólogo de medula óssea. Tá? Então, ele é submetido ao transplante, o transplante tende a zerar, acabar com esse plasmócito que tem ali na medula, e depois do transplante a gente pode fazer um tratamento de manutenção com uma droga chamada lenalidomida, que é o que está sendo mais usado, ou talidomida, se a gente tiver no SUS, principalmente ali por pelo menos 2 anos ou de forma contínua. Então, o tratamento do mieloma hoje depende muito de onde nós estamos, se a gente está no privado, está na medicina de ponta, no privado ou no SUS, para escolha, o acesso a essas drogas, na verdade. Se o paciente está com uma disfunção renal muito importante, o paciente do mieloma, por ser mais idoso, ele tende a ter muitas outras doenças associadas, hipertensão, diabetes. Policomórbido. Exato. Então, tudo isso influencia no tratamento e nas drogas que a gente vai escolher. Então, a gente vai fazer quimioterapia, transplante de medula e fazer pelo menos 2 anos ali de manutenção com essas drogas, com esses imunomoduladores, que é a talidomida ou a lenalidomida. E a partir nesses 2 anos a gente para e a gente espera ali que o paciente fique 1, 2, 3 anos após o transplante sem apresentar os sinais da doença, porque tudo que a gente faz é para deixar o mieloma dormir, para deixar esse plasmócito dormindo ali. Deixar ele de boa. Exatamente, para ele não dar mais lesão lítica, para não dar mais anemia, então a gente quer deixar ele dormindo. Mas aí a gente sabe que 2, 3 anos depois essa doença pode emergir. O paciente vai ficar a cada 2, 3 meses acompanhando pós o transplante ali, com os exames para a gente ver com a eletroforese, a imunofixação ali principalmente, para a gente ver se esse pico está subindo ou não, se ele está negativo ainda, que é o que a gente quer. Eu já tive uma paciente que ela ficou 8 anos após o transplante sem doença, tá? Ela foi uma exceção, porque geralmente o mieloma ele não dá um tempo de sobrevida livre, assim, de doença tão grande. Essa foi uma exceção. Provavelmente ela tinha algum fator genético ali que hoje ajudou. Exatamente, que ajudou. Que hoje a gente vê que quem tem uma doença mais agressiva ou menos agressiva tem muito a ver com qual é a genética desse tumor. Então, se tem uma translocação de pior prognóstico, como 414, deleção do 17, ou se ele tem uma alteração ali de melhor prognóstico, que foi esse caso dessa minha paciente de 8 anos. Então, é aquilo, o paciente de mieloma ele vai ficar com hematologista para o resto da vida. Ad eterno. E sempre nesse monitoramento ali, com o exame, para a gente ver, por exemplo, o paciente fez o transplante, zerou a eletroforese de proteína. Então, a gente vai acompanhando. Quando essa eletroforese começa a ficar positiva de novo, a gente vai seguindo esse pico, até que chega um momento ali, o pico subiu demais, já está dando outros sinais de doença, vamos retratar. Então, apesar de ser uma doença que não tem cura, a gente tem muitas opções de tratamento hoje, tá? Então, recidivou 1 ano, 2 anos depois do transplante, a gente vai lá, vê mais quais drogas que são possíveis ali, faz o tratamento e zera a doença de novo, e o paciente tem uma vida confortável, sem quimioterapia novamente, até esperar alguns anos depois essa nova
Então, é o rolê da nossa doença crônica, né? Então, Exato. assim, quando a gente tá aqui, a gente tá conversando com os nossos pacientes do lado de lá, eles estão muito acostumados com essa realidade da doença crônica, né? Que é uma doença que vai e volta, que pode sim recrudescer em algum momento, mas que a gente tem que ficar numa vigilância contínua para conseguir flagrar o mais precocemente possível. E nesse dia a dia, tanto da hematologia quanto da doença renal, tem uma palavra que é muito frequente e que pode ser tanto de cá quanto de lá, que é a danada da biópsia. Né? Os nossos pacientes morrem de medo dessa palavra, mas às vezes a gente faz diagnóstico de alterações que sugerem alterações hematológicas através da biópsia do rim e vice-versa, né? Sim. Então, assim, quando vocês olham lá e vem aquele plasmócito meio doido, vocês falam assim, pessoal da nefro, dá uma olhadinha aí, porque às vezes, né, uma biópsia também pode complementar a outra. Sim. Tem essa questão, né? De que às vezes a gente tá no nosso dia a dia ali, você fala assim, às vezes tá internado na hemato e aí faz a biópsia por lá, e às vezes tá internado na nefra, a gente faz a nossa de rim primeiro. Sim. Mas o fato é que as duas se complementam. Certo? Certíssimo. E estão relacionadas também com o prognóstico, né? Então, quando vocês olham lá e vem os scores, né, de número de células e de ativação e etc., também são scores que pra gente funcionam. Olha, tem muito mais célula lá, pode ser que a coisa seja um pouco pior, né? Ou também, não, tem menos célula e talvez seja... E aí, como que são esses scores na biópsia e quanto que isso impacta nos sintomas, na apresentação da doença? Então, hoje, no mieloma, na verdade, a quantidade de plasmócito ali na medula, se está com 10%, 15%, 50% de plasmócito, isso não tem um impacto tão grande quando a gente vai tratar. O maior impacto que a gente vê hoje e que define qual drogas que a gente vai usar é a parte genética. Uhum. É a gente conseguir fazer uma citogenética desse material da medula, a gente fazer o FISH, que é outro exame molecular. Esses exames moleculares é o que está dando maior impacto de prognóstico. De prognóstico para a gente. E a gente tem os scores lá, do Urisalmon, o ISS, que é para ver lá o nível de albumina, que são scores para a gente ver a doença ali na hora. Que nível que ele chegou, qual é essa carga tumoral dele... Mas ela não traça hoje, nessa era de exames genéticos moleculares, ele não traça mais, ele só fala, o paciente chegou com uma carga tumoral grande, vamos ficar de olho no risco aí de desenvolver uma lesão renal ou de ter alguma fratura patológica. Sim. Mas ele não impacta mais o Urisalmon e o ISS, eles não impactam mais no prognóstico dessa forma. Hoje o prognóstico do mieloma está muito ligado à parte, essa atuação genética. Tanto que os novos estudos, eles mostram que a gente pode usar 3 drogas ou 4 drogas. E 4 drogas está sendo mais escolhido para os pacientes que já vêm com FISH, com exame genético mais alterado. Que aí tem uma droga que, enfim, ainda não está no SUS, o daratumumab, assim, que a gente está colocando ali. A menina dos olhos. A menina dos olhos. O tratamento ideal seria daratumumab, bortezomib, lenalidomida e dexa. Esse é a menina dos olhos, assim, que todo hematologista gostaria de tratar todos os pacientes, mas a gente tem um pouco dessa limitação. Mas quando a gente já vê que a parte genética tem translocações, alterações de pior prognóstico, a gente tenta dar um jeito de entrar com 4 drogas ali para ter uma resposta maior, mais efetiva. Uma coisa que é muito frequente é o cálcio. O distúrbio do cálcio nesse paciente, que inclusive é um das marcas, né, fenotípicas, né, assim, vamos dizer, um dos marcadores da síndrome, né, do mieloma. E isso é uma coisa que, de certa forma, compromete a função renal, mas também nos dá uma dica.
Porque às vezes o paciente tá com exames, todos os exames sugerindo que é uma doença renal crônica e aparece um cálcio lá totalmente fora de contexto. Sim. Então, assim, dica pra vida. Se vocês encontram um cálcio completamente fora de contexto, procure a causa. Tá? Por quê? Paciente renal crônico, principalmente lá do nosso dia a dia da diálise, a tendência do cálcio é ficar mais para baixo. E aí você tem esse cálcio doido aí para cima, né? 11, 12 ali. Vai atrás. Tem que Porque ir atrás. não só a questão dos tumores hematológicos, mas também todos os outros tumores têm uma relação, né, com o cálcio alto. Então é bom olhar sempre, ir atrás de vigilância de tumores quando a gente encontra um cálcio muito alto, né? Já garante também um mau prognóstico em relação à doença renal crônica, porque quando a gente consegue controlar as proteínas doidas que estão sendo produzidas por esse plasmócito clone, a depender de que momento da doença renal, ou seja, se ainda não tem fibrose, se tem uma doença que ainda está ativa, e eu consigo controlar a proteína, a tendência é que eu possa ter uma recuperação de função. Ou pelo menos estacionar esse processo. Então, o meu paciente que um dia esteve na diálise, pode ser que ele fique em algum tempo, ele consiga retornar para o tratamento conservador. Mas, se esse paciente esteve sob injúria provocada pelos anti-inflamatórios, como a gente já citou. Então, por favor, evite. Se puder, não use. Então, injúrias provocadas pelos anti-inflamatórios, pelo perfil de cálcio anômalo, por essa hipercalcemia sustentada, pelas próprias medicações, interações medicamentosas e ainda por cima pela proteína louca produzida pelo plasmócito, junta um quadro que pode dificultar a reversão ainda que eu tenha a resposta do tumor, né? Isso é uma realidade, né? Sim. Os pacientes, quando eles chegam com a creatinina alterada ali, a função renal alterada, na maioria dos casos a gente ainda consegue, o paciente chega com 2, 3, 4 de creatinina, a gente faz uma hidratação ali, faz as medidas, a gente ainda consegue voltar e recuperar esse rim, salvar esse rim ali. Mas até mesmo depois do primeiro, segundo ciclo de quimioterapia também, reduzindo a carga tumoral, a gente consegue, eu já vi alguns pacientes que internaram precisando de diálise e depois começou o tratamento, graças a Deus normalizou, a creatinina voltou para 1. Isso, é a notícia que todo nefrologista quer dar, chegar ali no cantinho e falar assim, olha, então, a creatinina está melhorando. Assim, não é uma frase que o nefrologista, principalmente que está acostumado a atender paciente crônico, costuma dizer. Todavia, é uma frase que a gente adora dizer. Nossa, e quando vocês recebem essa frase, tipo, não vamos fazer diálise, vamos repetir os exames. É muito bom. É muito bom. É o sorriso que vem de orelha a orelha, né? Mas isso também são coisas que a gente precisa estar ciente que estão relacionadas com o diagnóstico precoce. Então, a gente define, por exemplo, que existem 2 tipos de doença renal. Doença renal aguda, os 2 principais, né? Tem muitas coisas aí por debaixo desse guarda-chuva, mas existem 2 principais. Doença renal crônica, doença renal aguda. A doença do mieloma, ela começa com uma doença renal aguda. Mas essa doença renal aguda pode cronificar. Então, a gente usa o critério de tempo, principalmente, mas quando a gente ainda tem biópsia, a gente ainda pode usar alguns critérios de achados da biópsia. Então, tem índice de fibrose, quantos glomérulos estão esclerosados, qual é o grau de proteína que está sedimentada. Isso são coisas que a gente ajuda a nos traçar um prognóstico. Se aquela IRA, que é aguda, né, vai cronificar, se tornando um DRC, tá? Mas... E o ultrassom? Ultrassom renal. A dúvida. A Marta também tem dúvida, que aí vê ali a alteração. Ótimo. Não, e é uma delícia isso, né? Que a gente
fala aqui com uma colega que é de outra especialidade, ultrassom renal. Bom, não vai ser um marcador, principalmente nesse momento, tendo em vista que a gente tem pouco tempo de progressão, que vai definir se é crônica ou aguda. Nesse momento, não, tá? Por quê? Porque a doença ainda está muito friável. Mas com a progressão, ou seja, com o passar do tempo, o score de tempo é aqueles 90 dias, 90 dias mais, 90 dias menos. Conforme vai passando os 90 dias, a tendência é esse ultrassom ganhar linhas de doença crônica. Mas antes disso, não. E tem um parêntese muito importante. O mieloma, ele pode se apresentar com uma outra doença aí, uma outra doença meio esquisita, que é a tal da amiloidose. E essa amiloidose, ela é tão esquisita que ela pode dar doença renal com rim grandão. Então, você olha no ultrassom, é um rim grande, é um rim de tamanho bom, um rim que, assim, ao ver, parece um rim de tamanho ok, sim, mas que tem doença de depósito, que é a amiloidose. E aí, fala pra mim dessa relação, dessa danadinha, dessas duas danadinhas, né? Mieloma múltiplo e a amiloidose. Então, a amiloidose, existem diversos tipos de amiloidose. A amiloidose que a gente na hemato está mais acostumado é a amiloidose AL, né? E é isso. A amiloidose AL, ela tem uma correlação bem próxima com o mieloma múltiplo, mas não é obrigatório. Eu já tive paciente com amiloidose e com mieloma, e o paciente só com amiloidose, só com a doença de depósito renal ali mesmo. E o tratamento dessa doença é muito parecido também com a questão do tratamento do mieloma, mesmo que ela não esteja com mieloma ativo ali. E o que eu percebo da amiloidose é que o paciente vai ficando crônico realmente. Nem todos vão para diálise, mas que o tratamento, a gente só consegue reverter essa doença crônica ali quando a gente pega o paciente numa fase mais precoce. Bem no comecinho. Bem no comecinho da amiloidose. E também é uma doença que tem bastante proteinúria, né? Então, aí fica a dica. Tá com muita espuma no xixi? É para investigar. A gente já conversou sobre isso, a gente já tem alguns episódios falando sobre isso, sobre a importância de olhar para o xixi, porque ele pode ser o nosso espelho do que está acontecendo por dentro. Mas proteinúria, sempre que ela aparecer, precisa ser muito bem investigada. E essas duas doenças, por incrível que pareça, são doenças do sangue que se manifestam com proteinúria, com a presença de proteínas anormais no xixi. Mas diferente do mieloma, que vai ter lá o entupimento. O entupimento, isso mesmo. A amiloidose vai ter o tal do vermelho do Congo. Vermelho do Congo, exatamente. Na biópsia. Então, assim, mas, de qualquer forma, essa parte é muito mais eu e a Dani que vamos ver, tá? Pra você que tá em casa, o importante é saber, tem proteinúria? Corre pra investigar. Xixi espumando, né? Xixi espumando, aquela máxima do xixi espumando. E a amiloidose dá uma proteinúria geralmente bem maior, bem mais representativa ali do que o mieloma. Geralmente ali, então o xixi fica... Chama atenção, né? Logo chama atenção. O paciente tem condições, né? De saber. Bom, ter esse paciente no dia a dia, né? E dividir esses casos, assim, eu adorei esse bate-bola aqui, porque é bem isso mesmo, né? A gente, quando tá com o paciente internado na minha enfermaria ou na sua, é um momento e é um paciente que é ambíguo. Tá um pouquinho aqui, tá um pouquinho ali, e a gente vai se ajudando. Com certeza. Mas, em alguns casos de doenças hematológicas, mas assim, de doenças oncológicas, na verdade, e aí algumas hematológicas se incluem, a gente tem um negócio que a gente trata o tumor e ao invés de melhorar, piora.
principalmente piora a doença renal, né? Tem uma tal de uma lise, de um negócio assim que mata as células tumorais e sai por aí distribuindo toxina inflamatória e faz aquela tempestade, aquela loucura. Exatamente. Além do mieloma fazendo isso, a gente tem as outras doenças hematológicas, como leucemias, as leucemias agudas, os linfomas de alto grau, que quando a gente começa o tratamento desses pacientes, a gente tem pela alta carga tumoral ali, e são células que se multiplicam muito rápido. Quanto mais rápido essas células se multiplicam, como na leucemia, nos linfomas, maior a chance de ter essa lise tumoral. O que é essa lise tumoral? O paciente chegou, teve esse diagnóstico, começamos a quimioterapia, e a quimioterapia, como essas células elas se multiplicam muito rápido, a quimioterapia consegue agir muito rápido ali para matar essa célula, liberando essas toxinas. A gente vai lá, usa alopurinol, rasburicase, muita hidratação. Mas a gente faz de tudo, mas em muitos casos a gente tem que chamar nefro porque o rim não aguenta essas em muitos proteínas. casos o nefrologista tem que dizer que realmente não tem muito o que fazer, né? Assim, a gente tem que dar predileção pelo tratamento do tumor. É claro que a gente vai fazer todas as medidas preventivas necessárias, então manter o paciente com bastante hidratação para prevenir esses eventos, acompanhar as alterações laboratoriais que podem, né, advir ou vir junto com essas situações, mas em alguns casos a gente tem que falar assim, é importante resolver o tumor. Sim. E aí o resto a gente resolve depois, né? Ver o que sobrou e a gente resolve. E essa questão de manter muito boa hidratação também está relacionado, por exemplo, com a hipercalcemia, que é uma das alterações eletrolíticas, porque a síndrome da lise tumoral, além das toxinas, também tem alteração eletrolítica, a beça, inclusive. Então, uma das alterações eletrolíticas mais prevalentes nos tratamentos neoplásicos é o tal do cálcio. Sim. E aí, é aquela coisa, né? Tem a teoria do lava-jato, que a gente tem que colocar muita água para dentro desse paciente, muita água, e depois utilizar algumas medicações com efeito diurético, porque também favorecem a eliminação do cálcio. Mas isso é só no primeiro momento, tá? Outras substâncias, outras medicações já são validadas para uso quando a gente tem um cálcio muito alto, cálcio astronômico, né? Que a gente pode utilizar. Uma delas são os bifosfonados. Claro que a gente tem que levar em consideração a função renal. Então, se o paciente ainda está com uma IRA, talvez não seja o melhor momento. Aí a gente usa outras medicações, tipo denosumab. Exatamente. Na nossa prática, assim, principalmente falando de SUS, a gente fica de olho nos rins, mas a gente tem os dois medicamentos que a gente usa, principalmente, é o Zometa, né, o ácido zolendrônico e o pamidronato. Diante de uma lesão renal, a gente tenta evitar o Zometa o máximo possível e tenta fazer uma dose mais baixa ali do pamidronato, um pamidronato 60, pamidronato 45, principalmente dependendo se a gente estiver falando do mieloma ou dependendo desse nível de hipercalcemia, que às vezes tem paciente com cálcio de 15, esse ano já atendi paciente com cálcio de 17. Isso é uma urgência, viu? É uma urgência, então eu falo, o rim tá aí, mas eu preciso fazer um bifosfonato aqui, porque tá alto a vida demais. vem antes, né? E a gente sabe que o cálcio é super importante para a estabilidade de membranas, né? Então, tanto cardíaca quanto muscular. Então, assim, é importante que a gente mantenha o equilíbrio do cálcio. E, assim, tudo bem, não é o melhor dos mundos, mas para o rim a gente tem opções de tratamento de substituição. Enquanto que se o cálcio se mantiver nesse nível, isso é incompatível com a vida. Né? Então, a vida primeiro. Exatamente. A vida primeiro. Dani,
como é isso? Que quando a gente tá falando de coisa que a gente adora, que eu tô sentindo assim, o seu olho brilhando igualzinho o meu, tipo, ai, estamos muito apaixonadas sobre isso que a gente tá falando aqui, que é muito o dia a dia da enfermaria de nefrologia, é muito o dia a dia da enfermaria de oncohematologia, e a gente sabe disso. Não é à toa que nós estamos sempre grudadas, porque é isso, né? A gente tem que discutir esses casos, eles são muito frequentes, às vezes o diagnóstico vem daqui, às vezes daí, mas eles são muito frequentes. E talvez uma das poucas situações em que o nefrologista, eu, por exemplo, que sou uma nefrologista que faço diálise, tenho a possibilidade de dizer para o meu paciente, olha, vamos dar um tempo, não vamos precisar dialisar, ou podemos voltar para o conservador. O que é uma situação bastante gratificante para mim. E aí, quando a gente tá fazendo as coisas que a gente gosta, o tempo voa, né? E é isso, voou. Você acredita? Já. Eu quero que, antes de mais nada, te agradecer enormemente, porque é um tema bastante complexo, mas que é um tema muito frequente, é um tema que às vezes eu recebo perguntas capciosas, cheias de dúvidas reais do dia a dia, da parte dos meus pacientes, né, de não entender essa dinâmica que você explicou de maneira primorosa, didática. Tá? Didática, entender assim, olha, o linfócito B maluco está produzindo uma proteína que está destruindo os outros órgãos, né? E é isso o grande problema do mieloma. É a proteína doida. Exatamente. A célula tá ali, mas a célula mesmo ela não tá fazendo nada além de produzir essas proteínas. Além de produzir a proteína doida. Isso. Exatamente. Então, eu queria te agradecer muitíssimo a sua presença. Muito obrigado. Acho que nós vamos ter a oportunidade de conversar outros temas que conectam nossas especialidades. E eu queria também abrir para você fazer aí os seus minutinhos para conversar e mandar recadinho pra galera que tá aí do outro lado. Também pra galera saber quais são os seus arrobas, seus contatos, né? Que também é importante, né? Não é só de hemodiálogos que essa mulher vive. Tudo bem, ela tá super bem-vinda e pode vir sempre, tá? Que legal. Bem, o recado para os pacientes, assim, para quem tem mieloma múltiplo, ou, na verdade, para as pessoas em geral, tá? Acompanhamento médico, se você for saudável, uma vez por ano, fazer um segmento médico, fazer exames preventivos, porque nos exames preventivos, realmente, fazendo um hemograma, fazendo uma função renal, a gente consegue descobrir precocemente algumas alterações que podem um dia virar um problema maior. Pensando em pessoas com dores lombares, a dor lombar, como eu tinha falado antes, é muito prevalente, mas se for alguma coisa crônica que está há mais de 6 meses, há mais de um ano, insiste com o ortopedista, se fazer... A fratura também, né? Oi? A fratura também, que ninguém explica. Essa fratura, que pode ter umas fraturas lá, estava andando, caiu da própria altura, teve uma fratura, isso não é normal, nossos ossos foram fabricados para ser forte, aguentar esse tipo de impacto, então caiu, teve uma batidinha leve, quebrou, então isso é um alerta para procurar o médico ortopedista, o hematologista, enfim, pelo menos o clínico ali para investigar isso melhor. E a gente tem esse exame eletroforésico, um exame muito simples que tem acesso em qualquer lugar. Então, o recado é isso, tenham atenção à sua saúde, tenham atenção ao sinal, aos sinais que o seu corpo dá para a gente, enfim, tentar descobrir problemas caso eles apareçam da forma mais precoce possível, tá? Eu acho que o sucesso da medicina hoje ou a partir dos próximos anos é a gente tentar ir pela prevenção. Sim. Sabe? Pela prevenção ou pelo diagnóstico mais precoce possível. É o que eu falo, câncer não tem como a gente prevenir. A gente tenta ter uma vida saudável, hábitos saudáveis, alimentações saudáveis, só que, enfim, por vários motivos ele pode aparecer. Então, o diagnóstico precoce já ajuda
muito Sim. nesses casos. Nossa, muito, muito, muito obrigada. O tema é complexo, mas ela expôs de uma maneira extremamente didática, nos deu a oportunidade de entender muito mais sobre a relação entre as doenças oncohematológicas e o rim, que é o nosso objeto de estudo. Gente, mas se ficou alguma dúvida, fica à vontade. Bota aqui embaixo, eu quero saber e eu vou ler e responder. Tá? E, claro, se você quiser sugerir algum outro tema que a gente possa também construir um novo episódio, fica à vontade também. Além daqui, você pode contactar a gente através do @hemodiálogos. E eu te espero lá, porque eu quero você bem pertinho, tá? Segue a gente! Isso mesmo, fica à vontade. E ó, tchau! Até a próxima quinta! Esse programa foi produzido e dirigido por Mariana Orlandi. Roteirizado por mim, Jéssica Marcelo, e por Mariana Orlandi. Gravado, editado e pós-produzido por Zamunda Studio. E é apresentado por mim, Jéssica Marcelo, que te espero na próxima quinta-feira para mais um episódio de Hemodiálogos. Tchau!